Há muitos lugares no planeta que mantêm uma conexão mágica com a natureza. Mas certamente não há muitas regiões tão belas e misteriosas como esta, considerada um dos últimos territórios inexplorados e menos alterados pela atividade humana. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, viajamos para a Patagônia, a remota terra das geleiras e das paisagens extremas, também conhecida como a Terra do Fim do Mundo. Um dos lugares mais belos e extraordinários, mas, como você verá, também um dos lugares mais misteriosos do mundo. Um lugar onde ainda hoje existem tradições, como o ritual da dança da proximidade, uma prática realizada pela tribo Rain, na qual seus jovens executam movimentos para cortejar as mulheres da tribo, para que mais tarde elas os escolham, dando-lhes a luz da escolha. Uma região com curiosidades únicas, onde ainda hoje, no século XXI, acredita-se que existam gigantes, após terem sido encontradas pegadas de vários metros de comprimento e que contém outras lendas misteriosas, como a do Nauelito, um monstro lendário que se acredita viver nas profundezas do Lago Nauel. Uma terra gelada sob a qual se acredita que o Santo Graal e enormes tesouros estejam escondidos, em uma rota que leva à cidade de Ushuaia, conhecida como a Cidade do Fim do Mundo, por ser a cidade habitada mais ao sul. Um espaço natural extraordinário onde o vento do furacão molda suas montanhas, criando portões que parecem levar ao submundo, enquanto as geleiras produzem música que só pode ser ouvida aqui. Um destino onde há tribos que acreditam em espíritos sobrenaturais, que consideram as geleiras e os lagos como entidades vivas, moradas de espíritos poderosos que devem ser respeitados e admirados para que você tenha um destino melhor. Preste atenção e não perca este vídeo. Em breve você viajará conosco por este que é provavelmente um dos lugares mais maravilhosos e inexplorados do planeta. Vamos começar. No extremo sul da América, onde o vento parece sussurrar segredos antigos e as montanhas parecem tocar o céu, está a Patagônia. Esse vasto território, compartilhado entre a Argentina e o Chile, é um lugar que parece ter sido esquecido pelo tempo. Aqui, a natureza é selvagem e livre, e o horizonte parece não ter fim. Realidades que lhe renderam vários apelidos, como a Terra do Fim do Mundo ou a Terra das Geleiras. A região da Patagônia cobre mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, um tamanho semelhante ao de toda a Bolívia, e é um reino de extremos tão selvagens quanto belos. No entanto, apesar dessa vasta extensão, a Terra das Geleiras é pouco habitada. Com pouco mais de 2 milhões de habitantes e uma densidade populacional de menos de 4 pessoas por quilômetro quadrado, a Patagônia é um lembrete de como nossa presença é pequena diante da imensidão da Terra. Essa região abrange o sul do Chile e o sul da Argentina. Ela se estende dos Andes até o Oceano Atlântico e é dividida entre os dois países ao longo de fronteiras naturais e políticas. No Chile, a Patagônia inclui as regiões de Aysén e Magallanes, enquanto na Argentina compreende as províncias de Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego. Essa divisão faz da Patagônia uma região compartilhada por ambos os países, cada um com seu próprio conjunto de parques nacionais, cidades e paisagens. Dos picos nevados dos Andes a oeste planaltos desolados perdidos na vastidão, esse é um terreno tão vasto que parece ter sido criado para gigantes. E talvez isso tenha algo a ver com uma de suas lendas mais famosas, a lenda dos gigantes da Patagônia. De acordo com relatos históricos e lendas locais, os povos indígenas da região falavam de uma raça de gigantes que habitava a Patagônia. Esses gigantes, conhecidos como Patagones, foram descritos pelos primeiros exploradores europeus, como o navegador Fernão de Magalhães, que mencionou pessoas extremamente altas em seus relatos. As crônicas dos exploradores europeus que chegaram à Patagônia durante os séculos XV e XVI também mencionam as pegadas gigantes que encontraram pelo caminho. Na verdade, acredita-se que o nome Patagônia vem de Patagones, um gigante muito popular nos romances da época. Hoje sabemos que esses gigantes eram os Tehuelches, um povo indígena de alta altitude, e embora tenha sido demonstrado que essas histórias provavelmente eram exageros ou mal entendidos,
a lenda persiste na cultura popular do lugar, pois muitas pessoas acreditam ter observado essas enormes pegadas, semelhantes às humanas que, se verdadeiras, garantiriam a presença de gigantes nesses lugares. Alguns dos picos mais famosos da Patagônia, como o Monte Fitzroy e o Cerro Torre, têm nomes indígenas que se referem a esses gigantes mitológicos, e muitos vilarejos dessa região mantêm lendas sobre esses gigantes que se relacionam com a beleza imponente e a força dessas montanhas. Cada canto da Patagônia é como olhar para um cartão postal em movimento. Geleiras azuis que mergulham no mar, fiordes profundos que escondem segredos sob suas águas, florestas milenares onde o tempo parece ter parado. Em um único dia, você pode atravessar planaltos áridos e chegar a lagos glaciais de um azul tão intenso que parece irreal. Na Patagônia, cada paisagem parece saída de um sonho, e cada nascer do sol é uma obra de arte da natureza. Entre os mais belos e famosos recantos dessa enigmática região do planeta, destaca-se um lugar que parece saído diretamente de uma fantasia: o Parque Nacional Torres del Paine, no Chile. Esse parque icônico é a joia da Patagônia, conhecido por suas formações rochosas e cônicas que se erguem como gigantes sobre uma paisagem de lagos azul turquesa, geleiras cintilantes e vastos pampas. Em Torres del Paine, enormes espirais de granito que dominam o horizonte se erguem desafiadoramente contra o céu, atraindo aventureiros de todo o mundo. Com sua combinação única de montanhas dramáticas, trilhas intermináveis e vida selvagem abundante, esse é, sem dúvida, o coração pulsante da Patagônia. Dentro desse parque há várias ilhas no Lago Perroé que são frequentemente chamadas de Ilhas Perdidas. Essas ilhas parecem flutuar no lago devido às condições de luz e ao reflexo das montanhas ao redor. Mas talvez não haja nada mais famoso em toda a região da Patagônia do que a mítica geleira Perito Moreno, uma maravilha natural que captura a essência da região com seu esplendor e singularidade. Localizada no departamento do Lago Argentino, na província de Santa Cruz, essa enorme geleira ocupa uma área de 250 quilômetros quadrados, enquanto seu comprimento é de aproximadamente 50 quilômetros. Sua magnitude e beleza são inigualáveis, com enormes paredes de gelo que se erguem como um majestoso manto azul. Um dos eventos mais fascinantes e espetaculares é o fenômeno de ruptura da geleira Perito Moreno. A cada 2 ou 4 anos, aproximadamente, a geleira passa por um processo no qual grandes blocos de gelo se rompem e caem no Lago Argentino em um espetáculo estrondoso. Mas o que torna a geleira Perito Moreno particularmente notável é seu surpreendente equilíbrio dinâmico, um fenômeno raro no mundo das geleiras. Ao contrário da maioria das geleiras do planeta, que estão sofrendo um rápido recuo devido ao aquecimento global, a Perito Moreno conseguiu permanecer em um estado de equilíbrio quase perfeito. O equilíbrio, no mundo das geleiras, refere-se à relação entre a quantidade de neve que se acumula em sua superfície e a quantidade de gelo que ela perde por desintegração ou derretimento. Em outras palavras, é a estabilidade entre o acúmulo de neve e o derretimento do gelo. A geleira Perito Moreno é uma das poucas geleiras do mundo que conseguiu manter esse delicado equilíbrio, graças a uma combinação de fatores ambientais e geográficos. Entre esses fatores, a geleira Perito Moreno está localizada em uma região onde as chuvas são abundantes, o que favorece o acúmulo contínuo de neve. Além disso, sua localização no Parque Nacional Los Glaciares, na região sul da Argentina, proporciona uma proteção natural que ajuda a preservar sua massa de gelo. É por isso que, apesar das dificuldades climáticas globais das últimas décadas, a geleira Perito Moreno resistiu ao recuo que afeta muitas outras geleiras. Essa resistência lhe conferiu uma reputação especial entre cientistas e visitantes, que a consideram uma das poucas geleiras em equilíbrio. Além da famosa geleira Perito Moreno, o Parque Nacional Los Glaciares oferece uma variedade de maravilhas naturais e atividades que merecem ser conhecidas e exploradas. Entre esses lugares, o Cerro Fitzroy se destaca como um dos ícones mais impressionantes e admirados de toda a Patagônia.
Esse majestoso pico, também conhecido como Monte Fitzroy, destaca-se por suas formações íngremes e picos afiados, erguendo-se desafiadoramente para o céu. Sua silhueta imponente e vistas panorâmicas fazem dele um lugar dos sonhos para alpinistas, caminhantes e fotógrafos. A beleza do Fitzroy está em seus picos dramáticos e arredores naturais, onde o contraste entre as rochas escuras e as lagoas glaciais azul turquesa cria um cenário de majestade sem igual. Para descobrir o Monte Fitzroy ou o majestoso Cerro Torre, outro dos mais belos picos da Patagônia, não há lugar melhor para começar do que o pitoresco vilarejo chamado El Chaltén, conhecido como a capital do trekking do país. El Chaltén está localizado a oeste pés do imponente Monte Fitzroy e do majestoso Cerro Torre, duas das formações montanhosas mais icônicas e fotografadas da região. A partir de El Chaltén, os visitantes têm acesso a uma grande variedade de trilhas para caminhadas que oferecem vistas espetaculares e uma imersão total na natureza selvagem da Patagônia. Próximo a El Chaltén, você encontrará outro dos lugares mais misteriosos e belos da região, conhecido como El Lago Espelho. Esse lago é famoso por suas águas calmas que refletem quase perfeitamente a paisagem ao redor, incluindo as belas montanhas e o céu ao redor. Esse efeito de espelho cria oportunidades únicas para fotografia e observação da natureza. No coração do parque, a geleira Uppsala também se destaca como a maior geleira da região, estendendo-se por aproximadamente 800 quilômetros quadrados, mais de 2 vezes o tamanho da geleira Perito Moreno. Essa geleira colossal que flui lentamente do campo de gelo Patagônico Sul é uma das maiores massas de gelo da região e apresenta um espetáculo inspirador com seus enormes icebergs que se desprendem e flutuam no Lago Uppsala. Na vastidão da Patagônia, as geleiras não são apenas impressionantes em tamanho e forma, mas também têm uma qualidade acústica única conhecida como música do gelo. Esse curioso fenômeno ocorre quando o gelo das geleiras se fratura e se desloca, criando uma série de sons que podem lembrar uma melodia etérea. Os rangidos, estalos e sussurros que o gelo em movimento emite resultam em uma sinfonia natural que ecoa pelo ar, oferecendo uma experiência sensorial que é tão fascinante quanto visual. A origem dessa melodia natural está nas tensões internas da geleira e no movimento constante do gelo. À medida que a geleira avança e desliza, as rachaduras e fraturas que se formam liberam sons que se propagam pelo ar, criando um concerto de notas inesperadas e às vezes harmônicas. Esse fenômeno, que é mais pronunciado em geleiras como a Perito Moreno, acrescenta uma camada extra de magia à paisagem glacial. Para os visitantes e cientistas que têm a sorte de vivenciar esse fenômeno, a música do gelo torna-se uma experiência inesquecível que conecta as pessoas com a natureza poderosa e majestosa das geleiras da Patagônia. A Patagônia, com sua paisagem vasta e diversificada, provou ser uma das regiões mais ricas e interessantes para a paleontologia. A região de Neuquén, em particular, é famosa por sua abundância de fósseis e tem sido o centro de inúmeras descobertas paleontológicas importantes. Em áreas como a Formação Cerro Lisandro e a Formação Bajo de la Carpa, foram descobertos os restos de uma grande variedade de dinossauros que já dominaram a região. Entre as descobertas mais notáveis estão os restos de dinossauros herbívoros gigantes, como o Diplodocus e o Tiranossauro. Essas formações revelaram um quadro detalhado da fauna da Patagônia durante o período Cretáceo, mostrando que a região era o habitat favorito dos dinossauros. A Patagônia, com sua vasta e remota extensão, há séculos também é cenário de lendas e contos de tesouros escondidos. Durante a era da colonização e da atividade pirata nos séculos 17 e 18, dizia-se que os corsários e bucaneiros escondiam valiosos espólios nos cantos mais inexplorados dessa região, aproveitando a geografia acidentada e os fiordes intrincados para esconder suas riquezas. Existe até uma rota conhecida como Rota dos Césares, uma rota secreta que ligava os tesouros escondidos dos conquistadores. Essa rota, supostamente repleta de ouro e riquezas, foi objeto de inúmeras expedições e buscas ao longo dos anos.
mas nenhuma evidência concreta de sua existência foi encontrada. Embora essa rota provavelmente se conecte a Ushuaia, mais conhecida como a Cidade no Fim do Mundo, você pode ter certeza de que ela não é a única. Ushuaia é a cidade mais austral do mundo e desempenha um papel de destaque na narrativa desses tesouros escondidos. Conhecida como a Cidade no Fim do Mundo, Ushuaia está localizada no extremo sul da Argentina, cercada por montanhas e mar, e serve como ponto de partida para explorar a região da Patagônia. Sua localização remota e a paisagem dramática contribuíram para sua reputação como o último bastião da exploração e do mistério. Frequentemente associada a lendas de tesouros escondidos devido à sua proximidade com áreas inexploradas, Ushuaia mantém vivo o fascínio por histórias de tesouros e mistérios ocultos, o que a torna um destino irresistível para aqueles que buscam se aprofundar na história e nos mitos da Patagônia. Outro dos pontos mais famosos da Patagônia é o Lago Nahuel Huapi, famoso não apenas por sua beleza natural de tirar o fôlego, mas também pelas lendas que o cercam. Uma das histórias mais intrigantes e amplamente conhecidas é a do Nahuelito, um suposto monstro que habita as profundezas do lago. De acordo com a lenda, o Nahuelito é um plesiosauro, um antigo réptil marinho de pescoço longo que existiu durante a era dos dinossauros. Essa teoria se baseia em avistamentos e testemunhos que descrevem uma criatura grande nadando nas águas escuras do lago, com um pescoço longo e uma aparência que lembra os fósseis de plesiosauros. Entretanto, as explicações para Nahuelito variam. Alguns acreditam que o monstro poderia ser um submarino fora de uso, enquanto outros sugerem que poderia ser um animal grande e desconhecido que ainda não foi identificado. Seja como for, ninguém conseguiu provar a existência desse monstro lendário, mas poucos moradores locais se atrevem a nadar nesse belo lago em total tranquilidade. Outra das lendas mais fascinantes é a da Cidade dos Césares, também conhecida como Cidade Encantada da Patagônia. Esse mito fala de uma cidade perdida, supostamente rica e próspera, escondida nos cantos remotos da região da Patagônia. Durante a época colonial, vários exploradores, estimulados por histórias de sua existência, empreenderam expedições para encontrar essa cidade lendária, mas nenhum deles teve sucesso. A lenda sugere que a Cidade dos Césares pode estar ligada a um misterioso forte abandonado, conhecido como Fuerte Argentino, localizado próximo ao resort à beira-mar de Las Grutas. Esse forte, agora em ruínas, alimentou a especulação sobre sua conexão com a cidade perdida. A lenda foi ainda mais enriquecida pela intrigante crença de que os Cavaleiros Templários chegaram a essa região remota para esconder o Santo Graal. E muitos acreditam que esse lendário cálice sagrado foi escondido na Cidade dos Césares para protegê-la das forças que tentavam se apoderar dela. Lendas à parte, a Patagônia é conhecida por seu clima extremo e ventos intensos, que são uma característica marcante dessa região. Os ventos na Patagônia podem atingir velocidades de até 120 km por hora. Esses ventos fortes e constantes tiveram um impacto profundo na paisagem, esculpindo formações rochosas exclusivas e criando uma geografia distinta. Entre as mais impressionantes formações induzidas pelo vento e pelo clima, a mais famosa é a conhecida como Porta do Diabo, na Patagônia chilena, localizada no Parque Nacional Torres del Paine. Esse fenômeno impressionante, que se assemelha a um gigantesco portal natural esculpido na montanha, capturou a imaginação de muitos, mas é o resultado de uma combinação de ventos fortes e erosão causada pelas condições climáticas intensas que caracterizam a região. Esses ventos constantes moldaram as rochas ao longo de milhares de anos, criando essa estrutura peculiar que é um testemunho do poder da natureza. A formação deu origem a várias lendas e mitos, que acrescentam um ar de mistério à sua aparência já impressionante. Disse que seres sobrenaturais ou forças misteriosas estão presentes, e isso pode ter muito a ver com as crenças das tribos locais. Neste ponto, gostaríamos de perguntar a você: você acha que a Patagônia chilena é mais bonita do que a Argentina? E por quê? Ou o que mais o surpreendeu na Patagônia?
pause o vídeo e deixe seu comentário, pois essa é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando semanalmente para trazer a você conteúdos interessantes como este. E não se esqueça de se inscrever no Mundo Sem Censura para que você descubra o mundo da melhor maneira. Uma curiosidade surpreendente que tem muito a ver com a natureza selvagem dessa região é que na região da Patagônia, algumas tribos indígenas consideram as montanhas, as geleiras e os fenômenos naturais como entidades vivas, com uma presença espiritual significativa. Entre essas tribos estão os Mapuche e os Tehuelche. Para eles, as formações naturais e o som do vento, conhecido como a música das geleiras, não são apenas fenômenos físicos, mas manifestações de espíritos que influenciam suas vidas diárias. Os Mapuches, por exemplo, acreditam que as montanhas e as geleiras são as moradas de espíritos ancestrais que protegem e guiam sua comunidade. Da mesma forma, os Tehuelches desenvolveram uma profunda conexão espiritual com a natureza, vendo nos ventos e nos ecos das geleiras sinais que podem prever o futuro, informar as colheitas e atender às suas necessidades. Essas crenças refletem uma visão de mundo na qual a natureza está imbuída de uma vida espiritual que interage ativamente com os seres humanos, oferecendo orientação e sabedoria em sua existência diária. Na Patagônia, não apenas os seres humanos, mas também a vegetação teve de se adaptar a essas condições, com as plantas exibindo formas resistentes ao vento. Além disso, a fauna local desenvolveu adaptações especiais para sobreviver nesse ambiente desafiador. Por exemplo, os guanacos e condores da Patagônia se adaptaram para lidar com ventos fortes e usar as correntes de ar para seus movimentos, demonstrando resistência e agilidade notáveis em seu comportamento diário. A fauna da Patagônia é igualmente fascinante e única, com espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. O puma da Patagônia é um dos maiores felinos de sua espécie e é um predador fundamental no ecossistema da região. Seu tamanho imponente e sua capacidade de caçar em condições extremas fazem dele um símbolo da força da fauna patagônica. Há também o huemul, um cervo endêmico ameaçado de extinção cuja presença é uma indicação da riqueza e da fragilidade dos ecossistemas patagônicos. Nas costas, os pinguins de Magalhães encontram um habitat adequado para suas colônias, dando um toque especial à diversidade animal da região. Esses pinguins superam em milhares o número de habitantes dessa região. De fato, a Ilha Magdalena tem a maior colônia de pinguins de Magalhães, e a cada ano recebe mais de 150 mil pinguins. Esses pinguins migram para a Patagônia para se reproduzir, tornando-se uma das muitas espécies adaptadas às condições extremas do sul do Chile e da Argentina. Além dos conhecidos Tehuelches e Mapuches, uma das tribos mais notáveis por suas práticas cerimoniais é a tribo Rain. Essa tribo, que manteve suas tradições vivas ao longo dos séculos, é famosa por seus rituais exclusivos, que refletem uma profunda conexão com seu ambiente natural e visão espiritual do mundo. Um dos rituais mais característicos da tribo Rain é o ritual da dança da proximidade. Esse cerimonial é uma tradição de iniciação para os jovens da tribo que buscam ser reconhecidos como adultos em sua comunidade. Durante essa cerimônia, os jovens são pintados com símbolos ancestrais, que representam sua herança cultural e se adornam com elementos cerimoniais que têm significados específicos. Os adornos e as pinturas não apenas embelezam os participantes, mas também contam histórias de seus ancestrais e sua relação com o mundo espiritual. O ritual ocorre em um ambiente íntimo e significativo, onde os jovens executam movimentos para cortejar as mulheres da tribo. Essas danças são uma forma de demonstrar sua habilidade, bravura e conexão com as tradições ancestrais. A coreografia da dança não é apenas uma demonstração de habilidades físicas, mas também um meio de expressar respeito e devoção a esses espíritos que guiam a tribo. As mulheres, por sua vez, desempenham um papel fundamental nesse ritual. No final das danças, elas dão a chamada luz da escolha, um símbolo que indica sua preferência pelos jovens que demonstraram maior aptidão e compromisso com as tradições. Por meio desse rito de passagem,
A tribo mantém seu patrimônio vivo e fortalece o tecido social, garantindo que as tradições ancestrais continuem a influenciar as gerações futuras. Na Patagônia, onde a natureza e a espiritualidade estão entrelaçadas, práticas como a dança da proximidade oferecem uma janela para a rica e complexa vida espiritual de seus povos nativos. Perto de Ushuaia, o fim do mundo nessa cidade no extremo sul da Argentina, encontra-se o que é possivelmente a passagem marítima mais temida e perigosa do planeta: a Passagem de Drake. Esse estreito que separa a Península Antártica das Ilhas Falkland e da Patagônia é conhecido por suas águas traiçoeiras e condições climáticas extremas. Ventos fortes e ondas gigantes podem tornar essa travessia uma experiência aterrorizante, levando à morte de muitas embarcações ao longo da história. A Passagem de Drake também foi palco de inúmeros mistérios e lendas. Fala-se de áreas proibidas em suas águas, onde se diz que ocorrem fenômenos inexplicáveis. Histórias de ondas monstruosas e anomalias climáticas estranhas acrescentam uma camada de mistério ao estreito. Além disso, alguns relatos mencionaram avistamentos de OVNIs na região, o que aumentou ainda mais o enigma em torno dessa passagem marítima. Felizmente, aqueles que desejam explorar a beleza e o mistério da Patagônia não devem fazê-lo navegando pela passagem mais perigosa do planeta. Em vez de se aventurar por esse estreito perigoso, os visitantes podem chegar à Patagônia por meios mais seguros. Os principais pontos de entrada são as cidades de El Calafate e Ushuaia, que servem como porta de entrada para os parques nacionais e as maravilhas naturais da região. Essas cidades são bem conectadas por voos domésticos a partir de Buenos Aires, e as opções de transporte, como ônibus e excursões, oferecem fácil acesso a AOS, destinos turísticos. Apesar do relevo acidentado da Passagem de Drake, a região em si é um lugar de beleza serena e aventura segura. A combinação de sua geografia, clima extremo e rica cultura local faz da Patagônia um destino que vale a pena explorar. Como você pode ver, a Patagônia não é apenas um destino, é acima de tudo uma experiência. Aqui, nesse canto remoto do mundo, onde os dias são longos e o vento nunca para, você pode se sentir pequeno, mas conectado a algo muito maior do que você. Este é um lugar onde a Terra conta sua própria história e lendas, e onde cada visitante se torna parte dela. Talvez a verdadeira aventura da Patagônia não seja viajar por ela, mas deixar-se levar por sua magia. Uma magia que esperamos ter ajudado você a desfrutar conosco neste novo vídeo do Mundo Sem Censura. Esperando que tenha sido tão interessante para você quanto foi para nós. Se sim, não hesite em deixar um like e um comentário, pois essa é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando para trazer a você, toda semana, conteúdo interessante como esse. Ou como este vídeo que você pode assistir agora para descobrir outro dos lugares mais misteriosos e bonitos do planeta. Clique nele. Você vai gostar.